Fala pessoal, Clevison aqui trazendo mais uma aula, uma dica de inglês para vocês, não é? Para ajudar vocês aí nessa jornada do aprendizado desse idioma que é tão importante, não é? É o idioma universal que a gente usa para se comunicar com as pessoas do mundo todo. Antes de começar, pessoal, queria agradecer aqui em público, não é? A um colega chamado Jardel. Jardel, se você estiver assistindo esse vídeo, acho que você está, né? Disse que ia lhe agradecer publicamente, está aqui. Estou aqui agradecendo. O Jardel, gente, me presenteou com essa lousa aqui maravilhosa, porque ele ouviu eu falando, né? Me ouviu falando que a minha tinha pego uma chuva, molhou e estragou. Então ele tinha uma em casa que ele lembrou, ele se disponibilizou a me presentear. Então, Jardel, muito obrigado, viu? E já estou aqui usando aqui a lousa nesse objetivo, né? Outro agradecimento que queria fazer ao Cássio, que está sempre me incentivando a gravar os vídeos, trazendo dúvidas que geram ideias para novos vídeos, né? Então, dito isso, vamos para a construção de hoje. Eu estou trazendo para vocês essa construção aqui, que é o there mais o verbo to be. There mais o verbo to be. Isso serve para expressarmos existência. Ele é o equivalente ao nosso verbo haver. Não é? Eu trouxe aqui nessa luzinha pequenininha, que é para fazer a jogadinha aqui com vocês. Então, there mais o verbo to be. Lembrando da importância do verbo to be que eu sempre falo para vocês. Não menosprezem o verbo to be. O verbo to be é estigmatizado, mas ele é muito importante. Porque sem ele você não vai conseguir se comunicar. Então, there mais o verbo to be. No caso, o verbo to be, nós vamos usar ele em duas formas. Is, quando a gente quiser expressar alguma coisa no singular. E are, quando a gente for expressar alguma coisa no plural. Então, como eu falei para vocês, there mais to be, essa construção, essa estrutura, equivale ao verbo haver. Não é? Muitas vezes você pode traduzir e deve traduzir na sua cabeça como há. Não é? Que também podemos traduzir como existe, singular, né? Ou como existem, no plural. Só um adendo aqui, tem muita gente quando está iniciando, faz a tradução do português para o inglês, está aprendendo, com outro verbo que eu vou falar para vocês para frente, não vou falar agora para não confundir, que é perfeitamente normal, entendeu? A gente usa esse verbo em português no sentido de existência. Tem gente aqui que já sabe, mas eu acho que a maioria não sabe ainda. Mas vamos lá. Então, toda vez que eu disse para vocês que o to be a gente vai usar na forma is, para singular, e na forma are, para o plural. Toda vez que eu quiser expressar a existência de algo, de alguma coisa, que eu quiser dizer que existe alguma coisa no singular, eu vou usar o verbo, a construção there, mas o verbo to be na forma is. There is. Quando eu digo there is, eu estou dizendo que há, que existe, sempre singular. Então, there is a shaver. Esse shaver aqui é um objeto, eu estou usando como a referência aqui na minha casa, né? Que existe esse objeto na minha casa. In my house. Então, sem traduzir o que é um shaver, tá aqui um shaver. Isso aqui é um shaver. This is a shaver. This is a shaver. Isto é um shaver. Para que serve um shaver? Não é? Tá aqui. Então, sem traduzir, agora você já sabe o que é um shaver, não é? Em inglês. Então, eu estou dizendo aqui, there is a shaver, ou seja, existe, não é? Existe. Não é o verbo haver? Existe. Ou então, há. Esse artigo denota também singular, né? Que é um lápis, um caderno, um barbeador, não é? Então, there is a shaver in my house. Existe, há um barbeador na minha casa. Para eu dizer a mesma coisa no plural, eu vou mudar apenas o verbo to be. Então, tá aqui no plural. Olha, two shavers. Eu vou dizer que na minha casa existem dois, né, shavers. O que é shavers? Mais uma vez vocês estão vendo, né? Sem traduzir. Então, eu vou usar o there, mas o verbo to be na forma are. Quando eu faço isso, eu já sei que o objeto a qual eu vou me referir está no plural, é mais de um. Então eu digo, there are, vou ter o dois aqui, mas pode ser limitados, né? Ou você pode usar a palavra many, M-A-N-Y, que significa muitos, em termos de quantidade. There are two shavers, o S aqui, plural, in my house. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que there are, que existem, plural, né? There are
existem 2 shavers in my house. 2 barbeadores na minha casa. There are 2 shavers in my house. Ok? Sempre assim. Eu estou usando aqui o shaver, né? O barbeador e me referindo que existe ele, tanto no singular como no plural aqui na minha casa. Mas serve para qualquer objeto, material e para ideias. Eu posso dizer, there is, é uma ideia, não é? Tem alguma coisa acontecendo. Estou aleatoriamente aqui inventando. Ou existem algumas coisas acontecendo. Então, there are. Pode ser ideias também, ok? Então vamos lá. Dito isso, e só lembrando que, como eu estou dizendo que existe, né, um shaver na minha casa, que há um shaver na minha casa, um barbeador na minha casa. Aqui. There is a shaver in my house. There is a shaver in my house. Tá aqui. Ou there are 2 shavers in my house. There are 2 shavers in my house. Existem 2 barbeadores, né? Vem cá. Se você observar, eu estou afirmando, não é? Eu não estou perguntando e não estou negando. Mas basicamente, isso vai servir para você afirmar e para perguntar. E uma vez que você pergunta, a resposta é basicamente afirmativa ou negativa. Não é? Lembrando, quando tem um vídeo aí que eu explico o verbo to be na prática, né? E falo da questão da inversão. Nesse caso, vai ser a mesma coisa. Para fazer as perguntas, a gente vai fazer a inversão. Ou seja, colocar o verbo to be primeiro, o there depois. Quando vier assim, será sempre uma pergunta. Ok? E como eu disse, tem 2 formas de responder básicas, né? Afirmativa e negativa. Quando eu faço isso, aqui esse exemplo, eu coloquei o verbo to be primeiro, eu já sei que está no singular porque is, eu já sei que é usado para expressar a existência, ou perguntar se existe, ou negar que existe no singular. Então, is there? Estou perguntando, existe? Is there a truck in your house? Aí mais uma vez, tem gente que já sabe o que é truck, mas tem gente que não sabe. Mas sem traduzir, está aqui. This is a truck. Não é? Um truck? É de brinquedo, mas é. This is a truck. This is a truck. Isto é um truck, ok? Eu estou perguntando para uma outra pessoa. Is there a truck in your house? Existe um truck na sua casa? A pessoa vai dizer que sim ou que não. Aqui eu já trouxe uma coisa para vocês que é muito interessante. Porque o nativo, ele não vai falar devagar como eu estou falando aqui com vocês, não é? E às vezes não é questão de falar nem rápido, é porque eles fazem contrações assim como nós fazemos no português. Então, só estou trazendo para vocês compreenderem. Então, supondo que ele responderia devagar, ele ia dizer, você perguntou, is there a truck in your house? Existe um truck na sua casa? Ele vai dizer que sim, né? Yes, there is a truck in my house. Eu perguntei na sua casa, ele respondeu sim, na minha casa, não é? Estou perguntando para outra pessoa. Então a jogada está aqui, ó. O nativo provavelmente, na maioria dos casos, vai falar assim. Em vez de falar there is, ele vai juntar o there com is, que se transforma em there's. Em vez de eu dizer there is, eu digo there's. There's. Então o nativo vai dizer yes, there's a truck in my house. Foi mais rápido, né? Yes, there's a truck in my house. O que é que ele está dizendo? Afirmativa. Sim. Existe um truck na minha casa. Talvez ele é um caminhoneiro, né? Ele seja um caminhoneiro. A resposta negativa? No, there is not a truck in my house. E aqui também, novamente, eu trago a contração. Muito provavelmente, um americano, ele vai falar para você there isn't. O que é isn't? É a contração do is com o not. Ou not, né? Então, ele pode falar, né, que é muito difícil, mas porventura, se ele quiser, ele vai falar não, né? There is not, ou seja, não existe um truck na minha casa. Ou, muito comumente, ele vai falar there isn't. Quando ele fala there isn't, eu já sei que é is, mas not, eu já sei que é negativo. Então, no, there isn't a truck in my house. Então, vocês veem que são 3 formas básicas. A pessoa pergunta, o outro vai responder que sim, que não. Vai responder de forma afirmativa ou de forma negativa. Is there a truck in your house? Eu estou dando o exemplo aqui do truck, mas pode ser qualquer coisa, ok? Lembrando que no singular, né? Is there a truck in your house? Tem um truck? Existe? Há um truck na sua casa? Sim, yes.
There is a truck in my house. No, there isn't a truck in my house. Ok? A mesma coisa acontece no plural. Então, para fazer a pergunta no plural, tem a inversão também. Eu já sei, né? Que vai estar no plural essa pergunta. Estou perguntando se existem, né? Então, eu digo, are there shavers, plural, OS, in your house? Mais uma vez, estou usando aqui o shavers só para servir de referência, mas pode ser para qualquer coisa, qualquer objeto e para ideias, coisas que não são tangíveis, materiais, ok? Então, are there shavers in your house? Existem shavers? Existem shavers na sua casa? Are there shavers in your house? Eu vou responder de forma afirmativa ou de forma negativa. É básico. Se for afirmativa, eu vou dizer yes, there are. Mesma coisa, ó, que eu falei para vocês no começo. There are já é afirmativa, né? Então, yes, ó, sim. Yes, there are shavers in my house. Ou seja, sim, existem shavers, barbeadores na minha casa. Se a resposta for negativa, eu vou dizer no. No, there are not shavers in my house. Bem simples. É só acrescentar o not depois do are. Vira-se, né, transforma-se em negativo. No, there are not shavers in my house. E aqui eu trouxe para vocês a contração do are com not. Ele não vai existir a contração do there com are. Não existe isso. O que existe é o are mais not. O nativo, mais uma vez, provavelmente vai falar com vocês dessa forma aqui. Aren't. Em vez de falar are not, ele vai dizer aren't. O que é aren't? É a contração de are mais o not. Então ele pode dizer assim. Você vai perguntar para ele, are there shavers in your house? Se não tiver shavers na casa dele, ele vai dizer, no, there aren't shavers in my house. Porque é mais rápido, é mais fluido, é assim que eles falam, ok? Trouxe aqui só para vocês entenderem. Agora, eu falei para vocês que o brasileiro, quando está aprendendo, ele faz aquela tradução do português para o inglês, usando um verbo que a gente utiliza como forma de expressar a existência. Embora o correto mesmo, gramaticalmente, não é. A gente tem que dizer que existe, mas no dia a dia não é assim que se fala. Então, quando o brasileiro está aprendendo, ele utiliza esse verbo aqui, ó. Não é? To have. To have é o verbo ter. Mas é o verbo ter de posse. Então, aqui, I have a shaver. I have a pen. Eu tenho um barbeador, eu tenho uma caneta. E o brasileiro traduz assim, have a pen, né? Have a shaver. Lembra do livro que tá na mesa? Have a pen on the book. Have a book on the table. Ele tá querendo traduzir na cabeça dele como que there is a book on the table. Só que ele ainda não aprendeu, então ele diz have a book on the table. Porque em português a gente fala assim, né? A gente diz, a maioria das pessoas não dizem, um livro na mesa, ou existe um livro na mesa. A gente vai falar como é falado no dia a dia. Tem um livro na mesa. Aí, quando a pessoa está aprendendo, traduz, né? To have a book on the table. Mas não é assim que se fala, ok? Agora você já sabe a maneira correta e a maneira errada. Então, toda vez que você quiser expressar a existência, não é o verbo have. Não, esqueça isso daqui. É a estrutura, esse bloco aqui, there mais verbo to be. There is, para o singular, né? Is, e there are, aqui, there are, para o plural, ok? Agora, vou trazer aqui para vocês um comentário que eu ouvi aqui de uma pessoa, achei muito interessante, né? É um senhor que eu acompanho pela internet e trabalha muito com a programação, a questão da mentalidade, né? E é muito importante, toda vez eu falo isso com vocês, mais importante do que isso é a mentalidade para usar. Se você não tiver a mentalidade para utilizar isso aqui, você nunca vai desenvolver e ser capaz de conversar com estrangeiros. É disso que eu estou falando. É disso que se trata esse canal. Então, ele, no vídeo dele, no canal dele, comentou que ele citou, na verdade, o Bruce Lee, né? Que o Bruce Lee disse que não tinha medo de um homem que treinou 1000 chutes de uma só vez. Bruce Lee. Eu não tenho medo de um homem que treinou 1000 chutes de uma só vez. Mas eu tenho medo de um homem que treinou um único chute 1000 vezes. De novo, eu não tenho medo de um homem que treinou 1000 chutes de uma só vez. Ele foi lá e treinou 1000. 1, 2, 3, 4. De uma vez só. É o cara que quer ir pra academia, malhar
um dia e ficar em forma, né? Mas eu tenho medo de um homem que treinou um único chute 1000 vezes. Isso é o Bruce Lee. O que é que eu entendi disso? Que foi justamente o que ele explicou. O aprendizado de um idioma é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, ok? Eu estou aqui ensinando para você, mas tem coisas que eu não sei e aprendo com nativos. Eu já tenho a habilidade de perguntar para um nativo quando eu não sei. Inclusive, esses dias eu perguntei, chegou um cliente, né? E ele chegou com os filhos dele pequenos e tinha um carrinho do bebê. Eu não lembrava como falava o carrinho de bebê, né? Carregar a criancinha. Eu perguntei para ele. Troller, nome de um carro aí, né? Marca de um carro. Eu sabia, só que tinha esquecido, nunca mais precisei utilizar. Mas eu já tenho a habilidade para perguntar. Então, não saber não é problema. O problema é você não ter recurso ou não quiser, não querer ir atrás da resposta. Então, assim, estou trazendo para vocês sempre dicas, aulas, né? Isso aqui é uma verdadeira aula, isso aqui é avançado. É difícil ver um professor falando sobre isso daqui. O meu propósito aqui nesse canal é oferecer para vocês e tornar acessível para que você aprenda o idioma inglês. Estou falando do idioma inglês, mas pode ser qualquer outro. O nosso foco é o idioma inglês, porque é o primeiro que é mais procurado, é universal, não é? Então tem gente na Alemanha que está aprendendo inglês para falar com você, gente na Noruega, como eu falei com gente da Noruega ontem, para falar com a gente em inglês, não é? Gente da França, e por aí vai. Então assim, tornar o acesso, não é? Mais democrático no sentido de geograficamente falando, porque hoje você pode aprender aí na sua casa. Não precisa se deslocar para uma escola como foi o meu caso. Imagina, a pessoa trabalha o dia todo, aí eu tenho que pegar um ônibus, como era o meu caso, ou às vezes ia de moto, né? A maioria vai de ônibus. E é super cansativo. Hoje você está na sua casa. Em vez de assistir Netflix, não é melhor aprender o idioma? E como financeiramente. Então, assim, quando eu fiz o meu curso, eu paguei... Acho que ou eu pagava uma outra moto ou um carro, ou fazia o curso. É mais ou menos comparando para vocês entenderem. Caríssimo, não é? E hoje em dia eu falo no meu ambiente profissional e falo insistindo, não é? E dizendo que está muito acessível. Tem cursos hoje que você paga R$1,40 por dia. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E às vezes a pessoa diz pra mim que não tem dinheiro e eu digo assim, qual foi a última festa que você fez? O último pedido de pizza que você fez? Será que não deu mais do que R$20 por mês? Que é a mensalidade de um curso, ou 40 que seja, de bons cursos. Entendeu, gente? Então, assim, não adianta de nada isso daqui se não tiver a mentalidade correta. Se você acreditar que não pode, eu não vou tentar te convencer. Eu vou dizer que você está certo. Agora, se você acredita que pode, eu também vou dizer que você está certo. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, dito isso, eu vou deixar aí na descrição e nos primeiros comentários os links para os nossos cursos, que são 100% online. Tem curso aí que até eu tenho vontade de comprar. Sabe? Porque imagina uma professora nativa, americana, que fala português para me ensinar na minha casa. Eu posso assistir as aulas quantas vezes eu quiser e o curso é vitalício. Você vai comprar o curso hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você pode assistir a mesma aula, rever. É muito diferente, entendeu? Então o curso que eu paguei, eu não posso voltar lá na escola para assistir aquela aula, eu tenho que pagar de novo. Então assim, eu tô tratando aqui de uma oportunidade. Se você acha que você deve, não dar o próximo passo, você está certo. Então clica nos links, conheça o curso, não é? Conheça as metodologias. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Deus abençoe.